bem-vindos ao nosso podcast Viva Positivamente. A gente está começando esse projeto com muita alegria, né? Para informar, para desconstruir, para fazer coisas novas. E eu sou a Nageli, eu sou psicóloga da Sol Nascente. E a gente está aqui nessa empreitada com a minha amiga Joane, eu sou fisioterapeuta da Sol Nascente e estou muito feliz que hoje é a minha primeira vez como comunicadora, viu? Então, vamos lá. Tô empolgada. E a gente está recebendo uma pessoa muito bacana para começar, né, para estrear o nosso podcast. É uma pessoa muito importante, muito querida, é o nosso Big Boss. É o chefe de todos os chefes. E ele já está na Casa Sol Nascente há mais de 2 décadas, né? E começou a sua empreitada já há muito tempo em um projeto social lá no Hospital São José, que tem a ver com a nossa história, né? Que vai contar muito mais a nossa história. Ele é casado, é pai de 3 filhos, é avô também, tem 5 netos. E ele vai falar um pouquinho mais de quem ele é agora pra gente. Vai lá, Big Boss. Oi, meninas, muito obrigado pelo convite de fazer também esse podcast, também é a primeira vez. E eu estou nessa empreitada desde o início, né, na Casa Sol Nascente, quando nós começamos essa missão aqui em Fortaleza. E estou aqui para apresentar esse podcast com vocês. Então, bora lá, né, meninas? Bora lá. Vamos lá, vamos começar a chegar chegando. Eu vou começar com a primeira pergunta, para a gente começar a nossa conversa, para a gente ir desbravando um pouquinho esse mundo, e até aí dando sentido para o que a gente vai conversar e para o que é o Viva Positivamente, né? E a primeira pergunta é como foi que começou, né, esse desejo no seu coração, né, de ajudar ao próximo, de entrar nesse mundo, porque a gente for pensar há 2 décadas, né, falar sobre HIV, falar sobre AIDS, era muito mais tabu do que o que hoje é. Então, como foi que surgiu esse seu desejo de estar numa missão assim? Começou essa missão quando eu fui cuidar da primeira pessoa com portador de HIV, já uma pessoa doente de AIDS, nos anos 90, e essa pessoa era padre. Então, hoje é muito grande o preconceito, e naquela época era muito maior. Então, por conta dele ser um religioso, então tinha que ser mantido assim muito maior o sigilo da soropositividade dele. Então, havia muitos amigos que ajudavam, mas um número muito reduzido sabia dar seu diagnóstico. Eu era um desses 7 que sabíamos. E como acompanhava ele muitas vezes internado lá no Hospital São José, e com a partida dele, por coincidência, ele faleceu no dia do meu aniversário. Nossa. Então foi assim uma coisa muito forte. E a gente percebeu que tinha outras pessoas também que precisavam ser cuidadas. Na época a gente tinha um grupo para cuidar de um. E aí uma amiga, meio insana assim como eu, convidou, vamos criar um grupo aqui no hospital para cuidar de todas as Mas foi uma unidades. insanidade boa, hein? Para a gente criar um grupo para cuidar de todos na unidade de AIDS. Inclusive de manhã, de tarde e de noite. Os 30 dias no mês, os 360 dias no ano. E assim nós começamos esse grupo, o Grupo Girassol. Foi assim que começou, despertou esse interesse por essa missão. O grupo Girassol, o que seria esse grupo, assim? Quando vocês pensaram no nome, no grupo, qual era o intuito, assim? Qual era o conteúdo, o teor da missão mesmo que queimava no coração de vocês? Era exatamente o cuidar dos pacientes nas unidades de AIDS do Hospital de São José. Porque muitas vezes o paciente estava lá e ele estava meio que abandonado, porque a família não ia visitar, às vezes por medo, então, às vezes ele também escondia da família e não podia saber. Era poucos que apareciam. Nesse exemplo que eu falei dessa pessoa, ele tinha um mundo de amigos que queriam bem, mas não podiam ir no hospital porque denunciava a patologia dele. Então, como a gente começou esse grupo, foi... Só uma trilha sonora aqui rapidinho. De boa. Foi legal. Só para dar... Essa é a hora de dançar. Não, tô brincando. Pode continuar. Pois então, aí a missão mesmo desse grupo era cuidar, acompanhar, escutar aquele paciente que estava lá no hospital. E a gente fazia muito, era de escutar, principalmente naquela primeira noite que ele descobria que a sua sorologia.
Então era a noite mais longa para eles. Então Era você tinha impacto, né? Porque não era tão conhecido. então ali você tinha que emprestar o ouvido mesmo, escutar. E outras coisas também, você tinha que dar um copinho de leite, um copinho de mingau. Você tinha que passar 45 minutos, quase uma hora, tentando para ele tomar um copinho de leite. Então, vocês faziam meio que o papel até de cuidador, né? Era em todos os sentidos, de ouvir, de cuidar no sentido físico, de dar banho, dar comida. Isso, De tudo um pouco já de tudo um acontecia lá. pouco. Se sujava, a gente ajudava a trocar. Quando era no começo, os meus plantões era noturno, porque tinha os plantões, a gente chamava era de manhã era P8, que começava às 8 horas da manhã, P14 começava às 14 horas da tarde, o meu era P20, começava às 8 horas da noite. Então tinha toda uma organização, Tinha né? todo um Parte estrutura, logística. logística. E pense que era um trabalho essencialmente voluntário e que as pessoas encaravam aquilo com muita responsabilidade, Sim. muita seriedade, porque ninguém faltava. A pessoa ia, às vezes, a pessoa não tinha o dinheiro do ônibus, ia a pé da Aerolândia, de outros cantos, para o hospital, para não faltar um plantão. Se faltasse 2 plantões, era excluído do grupo. Ninguém queria ser excluído. A gente percebeu, assim, que a missão, ela começou por conta de um envolvimento afetivo, né? Havia uma amizade muito querida, que foi o que fez com que você desse esse primeiro passo para entrar na missão, né? Para estar trabalhando com esse público. Olhando para o seu hoje, né? O que é que o senhor diria que faz com que você ainda permaneça nessa missão, que ainda faz você acordar e, tipo assim, vou lá para a Sua Nascente hoje, vou ajudar mais um pouco, vou estar mais presente. O que é que hoje vai dando sentido a esse estar lá, a esse continuar ajudando, a esse continuar a missão? Essa coisa a gente vai entrando devagarinho, não foi de uma vez. A gente vai dando o dedo, a mão um pouquinho, e quando a gente se percebe, a gente está totalmente envolvido. Quando a gente percebe que ajudar o outro, é mais gratificante para aquele que está ajudando do que para o ajudado. Então, foi a partir dessa experiência de dar-se e perceber a reciprocidade, o que a gente recebe, porque faz que eu fique até hoje nessa missão e cada vez mais comprometido, porque eu sei, assim, da importância do trabalho, sei que nós, enquanto sociedade civil, é quem podemos mudar, dar uma contribuição para ter um mundo melhor. Não precisa ser muita coisa, nem super-herói. Basta fazer um pouquinho. Isso na área da saúde, na área da segurança, da educação, do meio ambiente. Nós, enquanto sociedade civil, podemos fazer isso. E dando essa resposta, a gente também tem uma gratificação muito grande. A propósito dessa tua pergunta, Marília, eu queria contar um fato. Uma noite lá no hospital, uma madrugada, já umas 3 horas, foi um plantão muito trabalhoso, fazendo mudança de pacientes, se sujando, e mudando, já tinha mudado quase 10 vezes. E uma técnica de enfermagem chegou para mim e disse: Arilo, eu não acredito que tu vem passar a noite aqui e tu não ganha nada. Aí eu disse para ela: eu ganho, só que o meu salário é diferente do teu. Por isso que o meu cuidado é diferente do teu. A Sim. minha moeda é diferente da dela. Porque o meu retorno era diferente do retorno dela, que era só o O dinheiro. financeiro, né? E o seu principal retorno seria qual? O senhor tá meio emocionado, é impressão minha. Olhinho marejado, brilhando. Toda vida que eu conto, que eu falo nessas histórias, emociona, porque eu lembro aquele fato, aquela história. Aí eu vejo aquele filme passando, né, aquele plantão como era, isso faz muito tempo. Mas isso marca a gente, né? São tesouros que são eternos, né? A traça não corrói. É Sim, verdade. fica na nossa lembrança. E aí tem muita gente que tá chegando aqui de paraquedas, que tá vendo, que recebeu o link, né? Que viu pelo Instagram, que passou aqui e caiu de paraquedas. E a gente fala sol nascente, sol nascente. O que é sol nascente? Como foi que a Sua Nascente entrou na sua vida? Pronto. Como eu falei há pouco, eu vinha dessa experiência do Girassol, cuidando do paciente internado no Hospital São José. E eu via, naquela época, a necessidade de uma casa como a Casa São Nascente,
porque eu via o paciente, muitas vezes, um paciente ficava internado, eu via ficar até 9 meses. Ele podia ir para casa, mas não tinha casa, não tinha para onde ir. Então, eu vi essa necessidade, como também outra realidade dessa falta para onde ir. O paciente ficou internado, a família se mudou, de propósito, da periferia, mudou a casinha dela e não comunicou ao hospital. Nossa. Porque quando recebeu a alta, aí o hospital não sabia da mudança, foi deixar, a ambulância deixou o paciente sentadinho lá na calçada, um saquinho com remédio, outro saquinho com uma roupinha que ele tinha na mão, e ele ficou lá sentado no meio fio da casinha, onde era a casinha dele. Então eu vi essa necessidade que tinha de uma casa para acolher. Quando o senhor João Rosendo trouxe a ideia da Casa Sol Nascente, que ele já tinha feito essa experiência lá em São Paulo, já tinha fundado a primeira e a segunda Casa Sol Nascente lá em Guaratinguetá e Alagoinha, interior de São Paulo. Aí convidou para a gente abrir essa casa aqui em Fortaleza. Né? E a partir daí, desde então, que a gente está como responsável, como diretor da casa. E faz quanto tempo já que você... Eu falei que era mais de 2 décadas, mas é mais ou menos, você consegue dizer mais ou menos quanto Foi tempo no ano assim já? 2000. 2000, então são 20, finalmente a pessoa... 22 22, pronto, você é 22 contador. Sou da saúde, já é, não eu sou da de saúde. exatas. E o meu ainda vai, pega ali na Humanas, aí pronto, já é. Aí, quantos anos? Vai, sobe um, tira 9, 9 fora. 22. 22, fecha 22 aí, né? 22 é muito simbólico hoje em dia falar 22, né? É, pouco tempo. Mas é 22 pelo que eu entendi, de Sol Nascente, mas de envolvimento já tá perto ali dos Sim, 30 já anos perto já? dos 30 anos. Essa primeira experiência que eu contei foi em 93, por aí assim. Então faz 30 próximo ano. Vai 30. 30 anos. Eu tinha 1 aninho. Não vou falar sobre isso. Me recuso. Eu acho que a Nadiele não era nascida. Eu acho que eu não era, eu sou uma jovem senhora, não era Só se nascida. for mesmo. Vocês todos eram nascidas. Ninguém aqui era nascida aí, todo mundo super jovem. O senhor falou muito sobre lembrança, sobre memória, e como a gente falou aqui, é uma coisa que não corrói, né? Fica ali marcado. Olhando para esses 30 anos, né? Tem alguma história, né, com algum acolhido da casa que marcou o senhor mais profundamente, o que o senhor sempre se recorda dessa história, dessa experiência que o senhor viveu? São muitas histórias. Uhum. Tá? Umas até um pouco engraçadas, outras bem mais... Conte-nos, queremos saber. Da engraçada é mais Não, difícil, eu vou né? começar pela mais difícil. Tinha uma senhorinha que eu cheguei no plantão e ela estava muito fragilizadazinha. Tinha caído do leito e quando eu fui chegando na enfermaria, ela tinha caído, a gente ajudou, botou ela na cama e eu fiquei sempre passando lá, porque como a gente era só um voluntário por plantão, então eu tinha que ver todas as unidades. Nas tinha 2 unidades do Hospital São José com AIDS naquela época. Hoje são 4, não é isso? É, bem maior. Naquela época eram 2 unidades. Eram 32 leitos, eu salvo engano. E eu dei mais atenção a essa senhora e também ia ver os outros. E sempre que eu passava, ela estava com assim, o rosto um pouco virado, como se estivesse olhando para mim. E eu perguntei se no início, perguntei se está doendo, ela só balançou com a cabeça que estava. E depois eu fui passando, eu disse, olha, estou aqui, vou ali, mas volto. E sempre que eu voltava, botava a mão em cima dela, assim, da mão que ela estava. E quando já amanhecendo, sempre conversava com ela, dizia alguma coisa. Ela não respondia mais nada. Quando amanhecendo o dia que eu botei a mão, eu já percebi rígida. Aí eu vi que ela tinha morrido. Tanto é que saiu na época uma história que eu passei a noite conversando com a defunta. Na verdade, eu passei a noite falando com ela. Mas aí, quando eu voltei, corri no posto para chamar as técnicas, ela foi chamar o médico, disse, não tem mais o que fazer aqui. Pode chamar o pessoal para cuidar, para levar para a pedra, que é onde ia preparar para ir para o IML. Então, foi essa história que... Foi o primeiro contato com a morte. No caso desses pacientes? Tem assim, essa história, assim, como vocês perguntaram, uma história que marcou, eu me lembrei dessa história, tem outra. Teve outra que essa é engraçada.
tinha um argentino, e na época, como eu disse, era só um plantão, e o plantão estava bem calmo, e a gente não tinha onde ficar, não, nem uma espreguiçadeira, depois tinha uma espreguiçadeira. Era uma enfermaria lá embaixo. Aí eu pegava uns papelões, fui dar um cochilo já, de tipo 4 horas. E nisso, o argentino se acordou, e ele se acordou meio desorientado. E quando o pessoal, a técnico viu, o técnico disse, chega que o argentino vai fazer xixi em cima do girassol. Ia ser regado, Ia né? ser regado pra crescer forte e Pois é. feliz. Aí essa foi Mas o argentino, inclusive, veio a falecer também. Naquela época, muitos não sobreviviam como hoje, mas tem muita gente daquela época ainda viva. Assim, muitos estão muito bem. Interessante o senhor falar dessa mudança, né? Que antes muita gente acabava partindo. O senhor percebe mais alguma diferença em relação ao cuidado de quando o senhor começou para agora? Em relação à mudança da própria forma como o HIV chega nas pessoas, o tratamento. O senhor percebe muito claramente essa mudança? É porque na época, como era uma coisa assim nova, era assim, o medo era muito maior. Sim. Ao ponto tinha uma senhora que tinha uma casa aqui num bairro bom, e ela queria doar essa casa para abrir uma casa de apoio. E os vizinhos não aceitavam porque podiam as pessoas se contaminarem. A primeira casa que abriu, o Centro de Convivência Madre Regina, para conseguir abrir essa casa, foi preciso um assistente social do Hospital São José alugar a casa dela, que ela morava, que era dela, e para essa finalidade, e com aquele dinheiro do aluguel, ela alugou uma casa para ela. Foi assim que foi aberto o primeiro centro de convivência. Que ninguém queria ceder o seu Ninguém espaço. queria ceder seu espaço. Essa outra senhora que cedeu a casa, não conseguimos abrir lá, uma casa um acolhimento infantil, porque ela houve uma reunião, na época o diretor do hospital era o doutor Anastácio, nós fomos para essa reunião, o padre Jorge, que na época era irmão, que era o diretor do centro de convivência, e a Thelma, e outras pessoas já assim, envolvidas com a história. E o vizinho, que era médico, e a esposa dele disse essa expressão, eu estava na reunião, imagina que uma bola, daqui uma criança jogando, essa bola vai lá para o meu quintal. Meu Deus. Nossa. Não era a ignorância Sim, na época, a né? desinformação. E era uma pessoa que tinha certa formação, que a esposa, não foi o médico que fez Sim. esse absurdo, mas foi a esposa dele. Alguém que esperava numa postura diferente. Mas as coisas mudaram muito, né, ao longo do tempo, ainda bem, né? Graças a Deus. Graças a Deus. A gente apesar de ainda enfrentar alguns estigmas e alguns preconceitos ainda. O senhor, enquanto voluntário, o senhor chegou a sentir algum tipo de preconceito em relação a você, pelo fato de estar convivendo com pessoas que viviam com HIV? Olha, bem no início, até a gente não falava isso. Durante muito tempo eu fiquei não como escondendo, assim, mas para não aparecer. Não queria que essa... Para evitar as perguntas, né? Para evitar até comentários, Era no para não ser caso. uma coisa vaidosa. Vai lá para o hospital. Como o meu plantão era noturno, e tinha um cliente que tinha empresa no interior, e às vezes precisava viajar. E ele passava bem cedo, de madrugada, lá em casa, tipo 5 horas. E eu vigia lá do prédio onde eu morava, pego e disse, o seu Arílio tem umas histórias de umas saídas à noite, ele dorme fora de casa. Perigoso. Insinuando que eu tinha uma história fora de casa à noite. E tinha. Pois é, mas é porque ele não sabia para onde era que eu ia. Mas Ele não a sabia que eu ia dona para o Marilac hospital. estava sabendo, né? Dona Marilac estava Tava sabendo. sabendo. A nossa Big Chef. Big Como é que Chef. fala? É a Big Chef. Tá só ali, olha ali a carinha dela olhando pra nós rindo. Então, qual é a próxima pergunta? Chega, gente, que fechou o celular. Chega, menino. Vamos lá.
A gente falou muito sobre história, você trouxe algumas histórias relacionadas principalmente a experiência dentro do hospital. Mas dentro da Sol Nascente já, na sua história dentro da Sol Nascente, teve algum acolhido que te marcou mais? Porque hoje, assim, Sol Nascente, quando a gente fala de acolhido, verdade. não só acolhido, são personagens, porque, pelo amor de Deus, é só os atores, né? Mas só muita gente. Na Sol Nascente tem, assim, as histórias que marcaram. Se eu me emocionar também, aí vai atrapalhar. Faz isso não, se eu Não. chorar, eu choro, viu? Pois é, Vai não, borrar o rímel pois é. para lançar Mas ruas. então, tem dois tipos de histórias que emocionam, assim, pessoas que eu lembro. Você falar do o Dejaí, o marinheiro, né? Era uma pessoa que a gente ganhou muito. Teve a história mais recente do Clóvis, aqueles mais fragilizados, do seu Edmar, que foi aquele acidente. Mas também tem histórias bonitas que marcaram até hoje. Uma história assim que foi forte para forte para Sol Nascente e está aqui presente, a Sabrina. Já. A Sabrina, ela assim, é uma história muito forte da Sol Nascente. Ela chegou na casa como acolhida e se cuidou, e a Sol Nascente cuidou. E depois que ela se cuidou, ela começou a trabalhar na Sol Nascente. Ela disse, agora eu vou ajudar a Sol Nascente, que me ajudou. Então, ela trabalhou algum tempo, até enquanto durou o serviço de telemarketing. E foi aí que... Aí ela disse, eu vou sair da Casa Sol Nascente, porque agora eu vou ser funcionária da casa. E tem outra história também muito gratificante, tanto assim como a da Sabrina, é a história do Paulinho. O Paulinho é uma criança que chegou na casa com 4 anos, moreninho, portador do vírus, e na época a gente conseguiu fazer um BCP, uma previdência privada, um plano de benefício para ele. E como a gente comprava para o Paulinho só aquilo que um abrigo não podia dar, um curso de inglês, um curso de informática, e o resto do dinheirinho dele eu botei numa previdência privada. E quando o Paulinho estava com 17 anos, já completando 18, já tinha um bom dinheirinho. E porque às vezes um rapazinho com 18 anos podia fazer alguma besteira, né? Eu disse, Paulinho, vamos comprar um apartamento. Aí a gente comprou o apartamento para o Paulinho. Aí ele comprou, o dinheiro era dele. Sim. Sobrou dinheiro, deu para mobiliar. Que maravilhoso. Eu conheci o Paulinho ainda. E hoje o Paulinho mora com a esposa e duas filhas. Isso. Pois é. E tá bem, tá feliz, né? Pois É bom a gente ver essas histórias então, também assim. tem essas histórias que a gente... Que marca, que fica no coração. É. E aí, vamos fazer merchan? Vamos fazer merchan. Vamos aproveitar. Com o oferecimento de quem? Você. Com o oferecimento, ó, minha xícara, da Samps Produções. Nós estamos aqui fazendo nosso primeiro podcast de muitos que ainda virão. Sim. E você que quer conhecer um pouco mais, é ali, câmera? É ali. É aqui. Foca em mim, hein? E aí, você que quer conhecer um pouco mais da Sol Nascente, quer ver imagens, quer conhecer nossos acolhidos, você pode entrar no nosso Instagram, que é @CasaSolNascenteOficial. Você pode entrar lá. A gente está sempre colocando posts interessantes, informativos, colocando a fotinha dos nossos amados acolhidos. Falando um pouquinho da nossa experiência do dia a dia. né? Vocês vão ver nossa carinha lá. Várias vezes. E também conhecer mais assim como é que a gente funciona. Se quiser visitar, né, só entrar em contato com a gente para agendar sua visita, para conhecer os rostos, né, dos nossos personagens que estão sendo falados aqui. E aí vamos continuar. Voltando da propaganda. Faz o corte, Rangel. Falou do YouTube. A gente já pode falar do YouTube também, que eu nem falo. Pode, falar. Eu? Voltando pro mexer de novo. Voltando. A gente tem um canal quentinho no YouTube. Recente chegamos. Estamos com 100 e... Assessora? 137 inscritos. Vamos movimentar esse negócio. A gente quer monetizar. Oi! Pronto. Casa de Apoio Sol Nascente. Você vai ver essa logo linda. E aí você pode ver, a gente vai colocar outros também um pouquinho vídeos. que a gente está fazendo aqui, né, do pod. Isso, vai colocar nossa história. A gente vai estar na mídia aí, viu? Tá na mídia. Exatamente. Então nos sigam, compartilhem, curtam. Comentem. Divulguem, salvem. Perguntas. Engajem.
tudo para dar certo. E aí, pra gente ir, né, se encaminhando aqui para esse final desse nosso primeiro podcast, né? A gente teve muita história, né? Muita história foi contada, muita coisa foi vivida. Quando o senhor passa para pensar e para olhar para sua história, né? O que é que o senhor acha assim que ficou de maior aprendizado para ti e que você faz questão de deixar isso para os outros, seja para os seus filhos, para os netos, para os seus amigos, para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo? O que é que o senhor aprendeu que o senhor acha que é importante de passar, de multiplicar, de divulgar, para que outras pessoas também aprendam e tenham uma experiência tão maravilhosa como foi a tua também? Pois é, a partir dessa experiência, dessas histórias que eu citei aqui, então foi nessa experiência, nesse contato com pessoas morrendo, que eu comecei a valorizar mais a vida, compreender melhor a vida e ver que vale a pena, o que vale a pena da vida, certo? E, assim, o legado que deixa, aquilo que eu já falei há pouco, é que quando a gente doa, ajuda, a gente é muito mais gratificante para quem ajuda do que para o ajudado. Sim. Então, deixa a gente feliz por ajudar, por fazer o bem. Isso é gratificante. É esse o legado que eu deixo para o meu filho, deixo para as pessoas, para os amigos, essa história. A moeda aqui não é o dinheiro, é o amor. A sua moeda lá. Tem muito, viu? Ah, é amor verdade. tem muito. É verdade. Exatamente. Essa moeda. É o Pai Arilo. Pai espiritual. Gente, então, assim, foi um prazer, senhor Arilo, conversar um pouquinho mais. A gente já tinha ouvido um pouquinho dessas histórias, mas eu sempre ouvi a história, principalmente por ver o quanto o senhor ainda se envolve e o quanto o senhor ainda se afeta ao relembrar, ao recordar e a trazer para o presente também essas histórias, né? E aí, eu, então, eu é que agradeço a vocês por ter dado essa oportunidade de a gente estar aqui batendo esse papo nesse momento. Seu mora no meu coração, viu? E assim, o que é bacana é que a gente está começando nosso podcast com o voluntário dos voluntários. É, verdade. E aí, para convidar, inclusive, para conhecerem, quem quiser também tiver interesse em ser voluntário lá na casa, né, de estar conosco, de participar da nossa história. Eu tô aqui até com a blusinha, uma história de muitas vezes. Tem outras dessas para você também lá na casa, maravilhosa. E aí é uma forma também de ajudar a gente, de conhecer. A gente tá muito feliz de estar fazendo isso aqui. E a gente vai trazer muita gente bacana pra gente conversar, pessoas que fazem parte da nossa história hoje, né, que estão nessa parceria, pra gente desmistificar muita coisa, né, que ainda tem em relação ao HIV. E, sobretudo, acho que é como tá aqui na minha blusinha, a gente contar a história de tantas vidas que passaram pela gente e ir dando sentido para essas histórias, né? Então, muito obrigada a você que nos ouviu, a você que nos assistiu. E eu espero que você sinta um pouquinho dessa felicidade que a gente está aqui também. Maravilhoso. Estou muito feliz. Então, muito feliz de receber o senhor. Obrigado. Então, até a próxima, gente. Fica ligado que daqui a um tempo vocês vão ver de novo nossas carinhas por aqui com outros convidados. E é isso. Mesmo. Roda a vinheta. Cadê a vinheta? Se vira, Raniele. Vai, é o Viva Positivamente.